Amém, louvado seja Deus. Que hino maravilhoso, né? Hino nosso cenário, que fala de algo tão importante para os dias de hoje. Sinceridade, autenticidade. O povo de Deus é um povo autêntico. Então, irmãos, vamos, como eu bem falei, vamos meditar mais uma vez na Escritura Sagrada. Hoje eu quero ler com vocês o Salmo de número 88. Salmo de número 88. São 18 versos que diz, é uma lamentação de um homem atribulado. Esse canto, que é um salmo dos filhos de Coré, sacerdote Coré, ele diz assim: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração, incline os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se beira a morte. Sou contado com aqueles que baixam a cova, sou como um homem sem forças, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. São desamparados das tuas mãos. Puseste-me no mais profundo da cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Apartastes de mim os meus conhecidos e me fizestes objeto de escárnio para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levantando as mãos. Mostrarás tu os prodígios aos mortos, ou aos finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura? A tua fidelidade será apresentada nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? E a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e de antemanhã já se antecipa diante de ti minhas orações. Porque rejeita, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o teu rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Porque sobre mim passaram as tuas iras e os teus terrores deram cabo de mim. Eles me odeiam como água de contínuo. Há um tempo me circunda, para longe de mim afastastes o amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Que Deus abençoe-nos e nos ajude a entender sua palavra bendita em nome de Jesus Cristo. Queridos irmãos, o momento pelo qual estamos passando é desesperador. Temos visto o aumento de pessoas com síndromes psicológicas as mais diversas. Temos ficado abismados com os danos psicológicos trazidos pelo isolamento radical. Temos, queridos irmãos, percebido que muitos cristãos, muitas igrejas, pastores, líderes de modo geral, estão desanimados, com a guarda baixa, com a cabeça baixa. Mas eu quero tentar de alguma forma lhe estimular nessa manhã. Eu quero lembrar aos irmãos que durante a Segunda Guerra Mundial as tropas aliadas estavam já cansadas, desfalecendo de tanto lutar contra o inimigo tão forte quanto foi o inimigo, a Alemanha nazista, e as tropas americanas, as tropas aliadas já estavam bastante cansadas, até que eles encontraram num lugar no meio das matas campos de concentrações nazistas, repleto de judeus cadavéricos, outros, muitos, centenas deles mortos, e os que estavam vivos estavam num estado de vida deplorável, apenas pele e osso. Quando aquelas tropas cansadas de usar sem esperança viram aquele cenário de horror, eles lembraram que tinha um motivo bastante sério pelo qual eles deveriam lutar. Isso é uma lição preciosa para nós, igreja, hoje. Na hora mais escura, no momento de maior aflição pelo qual estamos passando como irmãos, nós temos que lembrar que tem um motivo pelo qual nós devemos lutar. Essa causa é digna demais, é honrosa demais para que nós paremos,
Os Salmos 88, sem sombra de dúvida, é um dos salmos mais tristes do Saltério. Dos 150 salmos que compõem o Saltério, o Salmos 88 é um dos mais lamentáveis. Vocês observam que do começo ao fim do Salmo, do versículo 1 ao 18, ele estava sob trevas. Ele termina o Salmo assim. Ele estava triste, cabisbaixo. Ele fez duras acusações para com Deus. Ele diz que já vem sentindo aflições de morte, como ele diz no versículo 15, né? Ando aflito e prestes a morrer, a expirar. Né? Ele diz que desde a sua mocidade, ainda no versículo 15, ele diz: ando aflito, prestes a expirar, desde moço. A sua dor é de longos tempos. Não era uma dor iniciada há pouco tempo. Ninguém sabe ao certo, mas parece que o salmista estava com uma doença muito séria e que contagiou a muitos dos seus dias. Talvez fosse a lepra. Ele diz no versículo 3, por exemplo, né? A minha alma está farta de males. Parece que essa enfermidade havia acometido o seu corpo e tinha levado implicações seríssimas, danosas para a sua alma. Ele estava triste, cabisbaixo, desanimado. O salmista vê que Deus estava, tem a ideia de que Deus estava distante da sua vida. Deus não queria mais nada com ele. Ele diz isso no versículo 7. Ele diz: sobre mim pesa a tua ira. Ele se viu como um ímpio, a quem Deus havia rejeitado e havia descarregado sobre ele a sua ira santíssima. É assim que esse homem se sentia. Um abandonado de Deus. Um aflito de Deus. Ele estava num grau de declínio espiritual tão acentuado que ele chega a dizer que não tinha fé. Versículo 14. O entendimento é que ele parecia que ele não era um homem de fé, e por isso que Deus o rejeitava. Ele diz: tu me rejeitastes, versículo 14. Por que tu me rejeitas, Senhor? Parece que ele não tinha expectativa nenhuma de melhoras no futuro. Versículo 13, ele diz: Senhor, eu clamo a ti por socorro desde antemanhã, se antecipa as minhas orações. Por que tu me rejeitas? Parece que ele estava sem qualquer expectativa. Ele não havia encontrado nenhuma explicação para o momento com o qual ele estava passando. Versículo 9, ele diz: os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia. Não tem explicação para ele. Ele só fazia definhar, definhar e definhar. Esse salmo poderia muito bem ter sido escrito por Jó. Esse salmo poderia muito bem refletir, e reflete muito bem, o momento triste e decepcionante que muitos cristãos estão passando no momento. Esse salmo é o reflexo de uma alma que está isolada, aflita, escondida, rejeitada por Deus. E há momentos na vida dos crentes que eles passam por esses momentos de baixa espiritual, ao ponto de se sentirem orfanados, decepcionados, mortos, sem qualquer expectativa de melhora para o futuro. A alma desse crente do Salmo 88 estava abalada. O seu psicológico estava conturbado. Observe o que é que ele diz no versículo 15, por exemplo, no final do versículo 15. Ele diz: sob os pesos dos teus terrores eu estou desorientado. Então aqui nós temos um crente que estava passando por dificuldades, por calamidades tamanhas, que ele se sentia completamente sem saber o que fazer, sem saber o que dizer e sem saber para onde ir. O grau das aflições foram tamanhas que esse homem ficou perdido no tempo e no espaço, se sentindo esquecido por Deus, se sentindo inseguro para orar, se sentindo completamente rejeitado e desesperado em suas crenças. Mas o que é que ele fez? O que o salmista fez é o que nós devemos fazer em momentos de calamidade, em momentos em que nossa integridade psicológica, integridade física está sob ataque. O que foi que o salmista fez?
Observe que apesar das aflições, apesar das notas tristes que ele nos dá, também tem notas de alegria, tem notas de força e fortalecimento. Ele não parou de orar. E é isso que nós devemos fazer enquanto tudo estiver dando mal. Não pare de orar. Observe o versículo 1. Deus da minha salvação, dia e noite clamo a ti. Observe o versículo 2. Chegue à tua presença a minha oração. Versículo 9. Os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia venho clamando a ti. Ele não parou de orar. Mesmo com todo o problema, esse homem continuou invocando o nome do Senhor. Reconhecer como ele orou pode nos ajudar também a passarmos pelo momento tão delicado no qual estamos vivendo. Sem poder ter contato uns com os outros, sem poder nos relacionar, né? E sofrendo uma carga fortíssima no nosso psicológico. Talvez nós nos sintamos como o salmista nos se sentiu. Mas nós também devemos fazer como ele fez. Ele orou continuadamente. Observe o que ele diz no versículo 13. Antemanhã já se antecipam diante de ti a minha oração. Ou seja, antes que a manhã chegasse, esse homem orava. Noite e dia, diariamente, ele orava. Lembra do que Paulo diz aos Tessalonicenses? Orai sem cessar. Lembra da recomendação de Paulo no capítulo 12, versículo 12? Quando ele diz que os crentes devem continuando incessantemente em oração. Colossenses 4:2. Continue em oração, observando com súplicas e ações de graça. Salmo 55, 16 e 17. Quanto a mim, invocarei o nome do Senhor, e o Senhor me salvará. Tarde e manhã e ao meio-dia orarei, clamarei ao Senhor em alta voz, e Ele ouvirá a minha voz. Veja, esse salmista estava assim. Por um lado, triste e cabisbaixo. Por um lado, a sua alma sofria dores e aflições. Por um lado, o seu corpo definhava. Por um lado, ele pensava que estava afanado de Deus. Mas por outro lado, no mais profundo do seu ser, no mais íntimo da sua alma, ele encontrou forças para orar. E ele orou. Ele orou emocionadamente. Observe o que ele diz. Que seus olhos choravam, né? Ele diz isso, por exemplo, no versículo 9, meus olhos desfalecem de aflição. A ideia aqui de olhos desfalecendo é que os seus olhos derramavam cachoeiras d'água. Então ele orava de uma forma emocionada, como uma criança. Esse homem se comportava diante de Deus, pedindo para que Deus lhe tirasse daquela situação. A emoção é parte vital da oração. Nós não podemos orar apenas com o intelecto. A oração ela deve ir direto no campo emocional, na nossa alma, no mais profundo da nossa alma, atiçando, chacoalhando as nossas emoções, nos levando às lágrimas. Lembra que do rei que orou e chorou, chorou e orou, e Deus disse, Isaías diz, Deus ouviu tua oração e viu tuas lágrimas. A oração, ela tem que ser uma oração emotiva. Ela tem que envolver nossas emoções. Primeira coisa que o salmista fez no momento de calamidade, não parou de orar. Segunda coisa que ele fez, não parou de perseverar. Né? Ele não apenas se manteve em oração, mas ele também se manteve em perseverança diante de Deus. Observe, por exemplo, o versículo 14, quando ele diz, por que me rejeita, Senhor, na minha alma, e ocultas de mim no teu rosto? Ando aflito, prestes a expirar desde moço, sob os pesos dos teus terrores, estou sobremodo desorientado. Esse homem estava extremamente dorido, no mais profundo do seu ser. Mas, por outro lado, nós encontramos um homem sólido como uma rocha, que não deixou se levar pelas dores,
não se deixou levar pelas circunstâncias adversas, o contexto no qual ele estava inserido. Pelo contrário, ele diz, no versículo 13, mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro. Ele não parava, né? Ele perseverou. Ele fez aquilo que Jesus Cristo disse quando nos ensinou a orar. Orai sem cessar. E Jesus Cristo nos ensinou a respeito da obrigação de continuar perseverando em oração. Eu quero lembrar os irmãos que Deus observa a nossa perseverança. Deus observa a nossa insistência. Ele nos ensinou a ser insistente em oração, a continuar batendo ainda que a porta não se abra, a continuar clamando ainda que pareça não ouvir. Nós precisamos dessa santa insistência com os céus. Nós precisamos desse santo incômodo às portas do céu em oração. Deus, aparentemente, num primeiro momento, não respondeu à oração de Jó, às perguntas de Jó. Mas certamente o coração de Jó estava quebrantado e Deus viu aquele quebrantamento. Ainda que Deus tenha lhe questionado, inserido um monte de perguntas a Jó no capítulo 42, mas Deus transforma o segundo estágio de Jó melhor do que o primeiro. Deus não pode satisfazer todas as nossas perguntas, mas Deus irá nos responder. Deus pode não dar solução para todas as adversidades do momento, mas Deus irá nos dar o alívio necessário para suportá-la. Deus pode não tirar o espinho da nossa carne, mas vai falar conosco dizendo que a sua graça nos basta. Ele não vai nos deixar perecer e sofrendo o tempo todo. Independente de quais sejam os problemas da vida, daqueles que estão com as mentes perturbadas, eles não podem parar de perseverar com Deus em oração. Esse homem estava com perigos extremos. Ele diz no versículo 6, por exemplo: puseste-me no mais profundo da cova, nos lugares mais tenebrosos do abismo. Não era fácil a sua situação, mas nem por isso ele se deixou abater, nem por isso ele se deixou vencer. Ele continuou orando ao Senhor. Deus tem sempre um sim para aqueles que oram a Ele. Deus tem sempre a mão estendida para aqueles que estão com o coração quebrantado e contrito e que buscam sua santa presença. Perseverem, continuem orando, não desistam, não parem de adorar, não parem de orar, não parem de perseverar em oração, não parem de insistir com Deus. Senhor, escuta a minha causa. Salmo 113 que eu li, certamente quando o salmista diz no Salmo 113 que Deus faz da mulher estéril alegre mãe de filhos, ele tem na sua lembrança o que aconteceu com a mãe de Samuel. Insistentemente orou para que Deus lhe desse um filho. Certamente Deus lembrou, o salmista tem em mente Raquel, que disse a Deus insistindo em oração: dá-me um filho, senão eu morro. Insistência com Deus em oração. Lembra de Moisés: Senhor, se não for para salvar esse povo, tira-me, arrisca o meu nome do livro da vida. Esses homens são homens de oração, e não apenas homens de oração, mas homens de perseverança em oração. Homens que não abriam mão das orações que faziam com Deus. No momento de calamidade, no momento que o salmista se achava no mais profundo, como ele diz no versículo 6, no mais profundo da cova, quando ele se sentiu que estava morto, ele buscou forças em si, buscou forças no mais profundo do seu interior para orar, perseverar em oração. Ele orou e ele buscou forças para perseverar com Deus. E não só isso, em oração, perseverança, mas também em louvor. Ele orou, perseverou e louvou. O versículo 1 diz: Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chega a tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Há um vislumbre de glória nesse salmo sombrio. O Salmo 1 diz que
Chama Deus de o Deus da minha salvação. Parece que o salmista está cantando. Parece que é uma parte de uma música. Ele começa dizendo que Deus é o Deus único que pode tirá-lo daquele tremedal de lama no qual ele se encontra. Isso é louvor. Todo o salmo é um louvor. É um cântico alegre dos filhos de Coré. Ele orou, perseverou, ele adorou. Isso é o que constrange o ímpio, que faz crescer a interrogação na mente do ímpio. Como é que os crentes, em momento de adversidades, em momento que tudo está contra ele, eles encontram forças para cantar, para exaltar o nome do Senhor? Sim, é isso mesmo. Paulo e Silas no cárceres, à meia-noite, tendo o seu corpo retalhado por vários açoites, Paulo e Silas à meia-noite cantavam louvores a Deus. E os grilhões se romperam, houve um terremoto e ali há uma conversão. Deus mudou aquele cenário horrível de dor, de lamento, de choro, de lágrimas, num momento de adoração e de louvor ao seu precioso nome. E mais, em capítulo 16 de Atos, no cárcere em Filipos, o cárcere se transforma num grande momento de evangelização e conversão. O salmista acha nas suas cinzas momento de louvar a Deus. O louvor pode não pôr fim à sua dor, mas sim vai fortalecer o seu ânimo de querer estar na presença do Senhor. Jó, nas cinzas, adorou ao Senhor. Davi, quando perde o seu filho, quando recebe a má notícia de que o seu filho acabara de morrer, ele se levanta do pó das cinzas e adora ao Senhor. Talvez esse momento no qual Deus tenha nos trazido até aqui, de isolamento, de perturbações psicológicas, de conflitos internos, de tendências depressivas, de noites sombrias da alma. Talvez seja esse o momento também em que devemos orar mais, perseverar mais e cantar mais ao Senhor. O salmista reviveu. Se tem uma característica dos filhos de Deus, dos verdadeiros crentes, é a revitalização. É o reviver das cinzas, né? É o ressurgir. O salmista diz no Salmo 34, louvarei ao Senhor enquanto eu viver. O seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Salmo 71, versículo 8, deixe minha boca cheia do teu louvor e da honra do teu santo nome todo o dia. Salmo 71, ainda versículo 14 e 15, mas eu esperarei continuamente no Senhor e ainda o louvarei. Apenas comece a louvar a Deus. Exalte ao Senhor. As muralhas do desânimo, a muralha das decepções, das frustrações, as muralhas da clausura psicológica hão de cair quando nós começamos a louvar a Deus. O louvor nos coloca em íntima comunhão com os céus. Os santos que foram vistos por Isaías no capítulo 6 não estavam fazendo outra coisa senão louvando a Deus. Os santos que estão clamando a Deus estão também adorando a Deus lá no trono, segundo o livro de Apocalipse. Receita para sair desse momento tão angustiante no qual vivemos é oração, perseverança em oração. Perseverança, insistência. Terceira coisa, adoração, louvor a Deus. Precisamos louvar ao Senhor, exaltar o seu santo nome. Por isso é tão necessário louvar a Deus com sinceridade. Quero encerrar perguntando a você: que tipo de carga você tem carregado? Quais são suas lutas? Existe alguma coisa que você precisa para se estabelecer, para se reforçar, se fortalecer,
se restabelecer no Senhor? Há um fardo pesado sobre os seus ombros. Quem colocou ele lá? Foi seus parentes? Foi você mesmo? Você foi se encolhendo numa prisão cognitiva que você mesmo foi feito uma mola se encolhendo? Você estava correndo tão bem, lembra de que Paulo diz aos Gálatas? Vocês estavam correndo bem. Quem vos impediu de correr mais? Quem? Foi você mesmo? Foi sua consciência? Foi seus vizinhos? Seus parentes? Você gostaria de confessar algum pecado a Deus? É o seu pecado? Abra sua alma para com Deus em oração. Persevere com Deus em oração. Cante louvores ao Senhor. A Bíblia diz que Deus é rico em perdoar. Ainda que os nossos pecados sejam negros, vermelhos como a escarlata, eles se tornarão mais branco do que a alva lã. Peça perdão ao Senhor, se é isso que te atemoriza, se é isso que te enclausura nessa prisão da sua alma. Liberte-se disso. Peça perdão ao Senhor. Você pode ser mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Você pode voar por sobre os seus problemas, por sobre os seus medos, por sobre suas preocupações. Qualquer que seja a sua necessidade, deixe Jesus seguir o seu caminho. Deixe Jesus lhe guiar e tudo terminará bem. O salmista, ele termina com uma nota triste. Trevas. E todos os meus conhecidos são trevas. Mas lembra do Salmo 139. As trevas e a luz para ti são as mesmas coisas. Deus pode lançar luz a qualquer momento nas nossas trevas. Temos que orar, perseverar e adorar. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Deus Todo-Poderoso, quero agradecer ao Senhor por esse momento. Suplicar a tua bênção, a tua segurança. Ó Deus, tu és o nosso rochedo forte, nosso repouso seguro. E eu quero pedir ao Senhor, abençoe o teu rebanho, abençoe o teu povo. Guarda-os, ó Deus, em teu amor. Enche nosso coração de fé, de confiança, de esperança. Tira de nós todo medo, toda insegurança e incerteza imposta, Senhor Deus, por esse momento de isolamento no qual nós estamos impedidos, ó Deus, de viver em comunidade. Soberano Deus, tenha misericórdia de nós e nos ajude. Alivia-nos o peso da cruz, nos faz respirar novos ares, nos tira desse tremedal de lama e nos firma os passos na rocha. Santo Deus, é no nome de Jesus que eu te peço isso agora. Amém. Amém. Irmãos, chegamos ao final da nossa live. Eu quero agradecer a todos que assistiram, a todos aqueles que estiveram aqui presentes, a quem me ouviu, que me assistiu. Deus abençoe a cada um de vocês. Deixe-me trazer uma nota explicativa. Nós iríamos começar hoje as nossas reuniões presenciais, como já há um decreto estadual e municipal nos liberando para tal. Mas há alguns requisitos básicos para que haja o funcionamento, para que a igreja volte ao seu funcionamento. Há uma série de requisitos que nós temos que observar. Há uma série de materiais que nós devemos ter antes de começar. E nós não temos todos. Um desses itens era o termômetro para averiguar a temperatura de cada um dos irmãos. E nós ainda não temos esse objeto, nem se encontra à venda em Campina Grande. Não, então nós já temos, então estamos tentando comprá-lo, né, via internet ou a pedido de algum irmão. O presbítero Amauri e a irmã Vanusa estão trabalhando nisso, né, para comprar e adquirir esse termômetro, para que no próximo domingo, dia 28, se Deus quiser, nós possamos estar com ele. Ou então, podemos até prorrogar, irmãos, isso para o primeiro domingo de julho, né? Nós estabelecemos com o conselho o dia 28. Mas caso haja alguma eventualidade, nós iremos comunicar aos irmãos. Está programado pelo conselho de retornarmos no dia 28, mas pode ser prorrogado para o dia 5 de julho. Outra razão pela qual nós não começamos hoje
as nossas reuniões presenciais, é que sexta-feira passada nós tivemos um trabalho de, não é nem higienização, é outro nomezinho que se dá, mas é higienização, né? Tivemos fazendo aquela limpeza, né, com um produto lá das instalações da nossa igreja, para que quando nós voltarmos, encontrar tudo higienizado, não ficar os irmãos com aquela sensação de que está tudo impuro, de que está tudo poluído, que a gente tem medo de tocar nas coisas, não é? Então, quando vocês chegarem na igreja, os bancos, todas aquelas instalações da igreja na cozinha, nos corredores, tudo foi higienizado, como o presbítero Amaury colocou aí na foto, no grupo da igreja, sexta-feira passada, não é? Então, foi higienizado, o produto tem um certo odor e é preciso 72 horas para que esse odor se dissipe. Então, se nós retornássemos hoje pela manhã, nós iríamos encontrar a igreja ainda com aquele forte odor do produto que foi aplicado ali. Então, nós achamos por bem esperar até o dia 28 para que nós possamos voltar às nossas atividades. Fiquem tranquilos, irmãos, nós iremos retornar, nós iremos voltar às nossas atividades normais, presenciais do nosso culto a Deus, né? Confiem no Senhor, confiem nos líderes que Deus colocou para orientá-los e pastoreá-los, que nós estamos fazendo o melhor, à luz da Escritura, à luz do Espírito Santo, à luz da vontade de Deus, para fazermos o melhor para os irmãos, né? Então eu peço mais essa compreensão dos irmãos aí, peço também as orações dos irmãos para que possamos voltar com muita segurança, com muito zelo e que não haja nenhum caso, né, de infecção por Covid nos irmãos que se ajuntarão para adorar a Deus conosco quando voltarmos, ok? Terminando aqui, irmãos, vai ser disponibilizado, eu acho que já está até disponibilizado já o link aí da aula virtual que nós iremos ter com os irmãos que ficarão na aula, com a aula com o professor no lugar, queriam ficar com o professor no lugar de culto ali, e os que iriam ficar comigo no gabinete pastoral, né? Então vai estar aí os links para os irmãos irem para suas respectivas aulas. Já já nos veremos, aqueles que estão comigo, já já nos veremos na aula da nossa EBD virtual, ok? Fiquem todos com Deus, boa aula a todos vocês, que Deus abençoe, abra seu entendimento e lhe dê compreensão. Obrigado a todos que assistiram, Deus seja com vocês, estejam em paz.